Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. No Brasil, leis municipais e estaduais proíbem a circulação de pitbulls sem focinheira e guia curta em locais públicos. Mas na prática, né, Clébio, não é o que se vê nas ruas. Muitos andam soltos e sem qualquer controle dos tutores. E o grande problema, Camila, é que isso coloca muita gente em risco, né? Em São Paulo, um auxiliar de serviços gerais foi atacado por 2 cães e sofreu mordidas nas mãos, nas pernas e também nos pés. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Alan é atacado por 2 cães da raça Pitbull, enquanto caminhava na zona sul de São Paulo. Vieram ao meu encontro, eu entrei junto com a Floral com pós-mesa. Foi quando uma foice puxou meu pé, pegou na articulação, onde eu perdi a força. O auxiliar de serviços de 38 anos recebeu soro antirrábico neste sábado. Está afastado do trabalho e com a mobilidade comprometida. No Rio de Janeiro, a ex-chacrete Neulisete de Souza Ferraz, de 66 anos, morreu ontem depois de ficar internada por mais de um mês. Ela foi atacada pelo pitbull do próprio filho. Também no Rio, um menino de 4 anos morreu há 2 semanas depois de ser atacado por um pitbull na casa de uma amiga da família. Pitbulls devem usar focinheira e guia curta em locais públicos. Só que na rua, muitas vezes, a realidade é outra. Animais circulam soltos, sem qualquer controle. Nos municípios de Curitiba, Vitória, Boa Vista, Manaus e Belém, animais de raças consideradas violentas precisam estar com guias, coleiras e focinheiras para circular em locais públicos. O mesmo acontece em todas as cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Em Santa Catarina e em Goiânia, as regras são mais rígidas. É proibida a comercialização de pitbulls. Em Minas Gerais, não é permitida a procriação e a entrada de pitbulls no estado. Quem já possui o animal precisa seguir regras rígidas, com identificação e focinheira. Multas podem chegar a R$15 mil. Essa advogada especialista em direito animal explica que ataques assim ainda ocorrem por causa de criações irregulares e abandono. Não existe raça de animal agressivo. Existe o temperamento do animal que é estimulado pelo dono, ou porque ele vive em maus tratos, ou porque ele ganha recompensa por ele ser agressivo, ele é estimulado a atacar outros animais. Banqueiro Daniel Vorcaro deixa a prisão em Guarulhos após decisão da Justiça. Ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para a defesa de General Augusto Heleno comprovar diagnóstico de Alzheimer. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, ministro Fernando Haddad diz que isenção do imposto de renda vai injetar quase 30 bilhões de reais na economia. Donald Trump anuncia que espaço aéreo da Venezuela foi totalmente fechado em escalada de tensão com Nicolás Maduro. Série Gargalos do Brasil mostra que 8 em cada 10 adolescentes terminam o ensino fundamental sem conhecimento suficiente em matemática. E o duelo entre Ceará e Cruzeiro pelo Brasileirão com transmissão ao vivo da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco. Fuja de cilada financeira. O influenciador Thiago Schultz foi preso em flagrante por agressão à namorada em Salto, no interior de São Paulo. O blog da jornalista Thaís Furlan no R7 teve acesso ao vídeo gravado durante a discussão. Tá? Você tá com cara, vagabundo? Você é pior! Pra mim você não nega! Pra mim você não nega. Pode chamar a polícia. Eu vou chamar. A jovem ligou para a polícia enquanto fugia do influenciador. Ela foi encontrada na rua pela PM com marcas de agressões.
Thiago Schultz foi preso, mas liberado logo depois de passar por audiência de custódia. Ele está proibido de se aproximar da vítima e de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação. Schultz também não pode mais frequentar bares e casas noturnas sob o risco de ser preso novamente. A defesa de Thiago Schultz diz que ele colabora com a justiça e respeitará todas as determinações legais. E a gente fala agora de um dado assustador. Cerca de 3.700.000 brasileiras viveram episódios de violência doméstica somente nos últimos 12 meses. E tem mais. As mulheres que não trabalham e ficam em casa têm até 3 vezes mais chance de serem vítimas de companheiros agressores. Foi depois de descobrir que o namorado tinha condenação por feminicídio que a vítima, de 51 anos, decidiu terminar o relacionamento de apenas 3 meses. Inconformado, o homem começou a fazer ameaças e colocou fogo no apartamento dela. Ele aproveitou a entrada de um morador, entrou junto, arrombou o apartamento e atirou fogo. Destruiu o apartamento todo. Uma pesquisa sobre violência contra a mulher feita pelo Senado Federal aponta que 7 em cada 10 mulheres que sofreram violência doméstica no Brasil tiveram a rotina alterada após as agressões. E mais de 40% foram impactadas no trabalho ou no estudo. Essa é a realidade de 24 milhões de brasileiras, segundo a pesquisa. 68% relataram impactos nas relações sociais. 46% afirmaram que o trabalho remunerado foi afetado e 42% tiveram os estudos prejudicados. Além disso, os casos de violência doméstica são 3 vezes mais frequentes entre mulheres fora do mercado de trabalho. Para a especialista, a dependência financeira deixa a mulher mais vulnerável. Quando há violência doméstica, que ela tenta romper o círculo da violência, a primeira barreira que ela encontra é a autonomia econômica. Como eu vou me sustentar? Como eu vou sair desse círculo? Além do medo e do trauma, quem foi vítima de violência doméstica enfrenta o desafio de voltar a ter uma vida normal. Se eu não trabalhar a minha cabeça para eu voltar e ter a produtividade que eu tinha, não faz sentido. O meu lema é esse, já que eu não morri, eu tenho que viver. E para viver, eu inclusive trabalhar, ser produtivo e pagar as minhas contas. Foi preso hoje um dos principais responsáveis por ataques às farmácias de Salvador e roubos de canetas emagrecedoras. Caio Lima dos Santos foi detido em um hotel. Segundo as investigações, ele era o responsável por escolher os estabelecimentos e pela distribuição dos produtos roubados. Nas farmácias, cada injeção pode custar R$ 1.500. Em 9 meses, já foram registrados 210 roubos a farmácias só na capital baiana. A defesa de Caio não foi localizada. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi solto hoje em São Paulo. Outros 4 executivos do banco também foram autorizados a deixar a prisão e vão ter de cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O empresário Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, deixou o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a manhã. Foram 12 dias detido. A decisão da soltura foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A desembargadora Solange Salgado da Silva entendeu que os delitos atribuídos ao investigado não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Também reconheceu que a defesa do banqueiro comunicou previamente ao Banco Central sua viagem internacional com destino a Dubai, tendo informado formalmente o motivo da viagem, a venda de instituição financeira durante reunião oficial realizada na mesma data do embarque e que, por isso, a apreensão do passaporte seria a medida suficiente para evitar a fuga. Vorcaro vai ter que usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas cautelares. Ele não pode deixar a cidade onde mora, não pode exercer atividade de natureza econômica ou financeira e nem manter contato com outros investigados. As medidas restritivas também se estendem aos outros 4 diretores. Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes no Banco Master. Segundo as investigações, o esquema pode ter movimentado até 12 bilhões de reais. No mesmo dia das prisões, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e bloqueou os bens dos controladores. As fortes chuvas que atingem o sudeste e o sul da Ásia já provocaram a morte de mais de 600 pessoas.
Apenas na Indonésia, mais de 300 mortes foram confirmadas. Houve inundações e deslizamentos de terra. A região foi atingida por tempestades tropicais e a passagem de um ciclone, que também causaram estragos na Tailândia, Malásia e no Sri Lanka. Socorristas ainda buscam por desaparecidos. E seguimos para o último mês do ano. E a Lidiane Sayuri já está aqui para nos contar o que podemos esperar de dezembro. Boa noite, Lid. Oi, Camila. Olha só, no geral, dezembro está entre os meses mais chuvosos em boa parte do Brasil. Boa noite a você. Clébio, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Dezembro é um mês conhecido pelo início do verão. Aqui no mapa, as áreas verdes mostram onde as chuvas devem ficar acima da média. Nas áreas alaranjadas, chuva abaixo do esperado. E nas mais claras, chuva dentro do normal. No próximo mapa, as manchas vermelhas indicam onde as temperaturas devem ficar acima da média no mês. Isso deve ocorrer especialmente no Nordeste. Já o Sul e o Sudeste devem ter temperaturas abaixo do normal, com episódios isolados de calor no Sul. As áreas mais claras indicam termômetros dentro do esperado. Hoje, o ar seco ganhou força e a capital paulista registrou umidade abaixo dos 30%, o que aumenta o risco de problemas respiratórios e desidratação. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região norte. Amanhã, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera favorece chuvas fortes no norte e em partes do centro-oeste, sul e sudeste. O ar quente e seco reduz a umidade em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Domingo à tarde, em Porto Alegre, com 26 graus. Em São Paulo e em Cuiabá, máxima de 34. 32 em Rio Branco e até 30 em Natal. Tempo delivery. O Gilson é de São Luís, no Maranhão. Boa noite, Gilson. Espere dias de tempo firme. As máximas sobem até os 32 graus. A Leila está de olho na previsão para Florianópolis, Santa Catarina. Oi, Leila. No domingo, o sol aparece entre nuvens, faz até 25 graus. Entre segunda e terça, pode chover forte. A temperatura chega aos 23, 25 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Clébio. Obrigada, Lid. E veja ainda hoje, série Gargalos do Brasil mostra que 8 em cada 10 adolescentes terminam o ensino fundamental sem conhecimento suficiente em matemática. E pelo Brasileirão, Ceará encara o Cruzeiro em Fortaleza, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. O Ceará quer garantir a permanência na primeira divisão. Já o Cruzeiro busca a segunda colocação no campeonato. O Brasileirão está a 3 rodadas do fim e a Record mostra a partir das 8h30 Ceará e Cruzeiro. Os donos da casa lutam para escapar do rebaixamento. Os visitantes ainda buscam o título. O Bruno Lohans já está no estádio Castelão, em Fortaleza. Oi, Bruno, boa noite para você. E aí, como está o clima de decisão por aí? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O clima é de muita tensão. Afinal de contas, mesmo com as equipes em posições tão distintas na tabela, ninguém pode nem pensar em perder, principalmente os cearenses. E quem nos conta o porquê dessa situação do Ceará é o repórter Bruno Piscinato. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bruno. Exatamente. O Ceará precisa dessa vitória para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro na Série A e para isso tem boas notícias. 2 retornos. O atacante Pedro Raul, artilheiro da equipe com 10 gols nesse Brasileirão, cumpriu suspensão na última rodada e está de volta no time titular. Quem também volta e está à disposição do técnico cearense é o Vina, ídolo da torcida. Ele que nessa segunda passagem ainda não marcou gols. Seria perfeito para a torcida do Vozão uma vitória com gol do Vina. Aliás, fazer gols é uma dificuldade do Ceará, que tem o segundo pior ataque do Brasileirão, atrás apenas do Sport, já rebaixado. E expectativa de casa cheia por aqui. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos na Arena Castelão, Bruno. E a gente sabe que a torcida faz uma diferença danada quando o Ceará joga aqui dentro do seu estádio. Do outro lado, o Cruzeiro não sabe o que é perder a 10 jogos, uma sequência impressionante da equipe que ainda assim disputa o título, né? Mesmo distante do Flamengo. Mas é importante lembrar, no primeiro turno, lá no começo do campeonato,
O Ceará foi até Belo Horizonte e venceu o Cruzeiro, que era líder da competição naquela altura do campeonato. Então, toda a atenção é necessária. Não é mesmo, Duda Gonçalves? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Bruno. É sim, principalmente porque o Cruzeiro está sem o seu principal jogador na partida de hoje. Caio Jorge não veio para o Ceará por conta de um desgaste físico. Por isso, no seu lugar, o vice-artilheiro Gabigol é quem vai para a partida, será a referência no ataque. O Cruzeiro deve ir a campo com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique na defesa, o meio-campo com Lucas Silva, Matheus Henrique e Christian e o ataque com Matheus Pereira, Arroio e Gabigol. Se vencer esta noite, o Cruzeiro assume a vice-liderança do Brasileirão. Bruno. Tem muita coisa em disputa e aí o campeonato pegando fogo. Afinal de contas, a antepenúltima rodada já começou. O Vitória venceu o Mirassol e empurrou o Internacional para a zona de rebaixamento. Ontem, o Santos de Neymar venceu. Vamos aos gols. Foi do camisa 10 o primeiro gol na Vila Belmiro contra o já rebaixado Sport. Lucas Cal fez contra 2-0. E no segundo tempo, Neymar cobrou escanteio para João Schmidt fechar o placar para o Santos, que saiu da zona de rebaixamento. Em São Januário, o Vasco foi impiedoso com o Inter. Andrés Gomes fez 1-0. Ryan marcou o segundo do Cruz Maltino. O Inter diminuiu com Ricardo Matias ainda no primeiro tempo. Uma forte chuva interrompeu o jogo por mais de 1 hora e 40 minutos. Quando a bola voltou a rolar, Ryan fez mais um no jogo. Cauã marcou o quarto e Nuno Moreira fechou a goleada em 5-1. Na tarde de hoje, o Inter comunicou a demissão do técnico Ramon Dias. Em Caxias do Sul, Ademir abriu o placar para o Bahia contra o Juventude e Gabriel Tagliari empatou. Final 1-1. Em Salvador, Lucas Alter abriu o placar para o Vitória contra o Mirassol. E no fim do jogo, Mateuzinho, de pênalti, ampliou o placar. Final 2-0. Então eu reforço o convite. Logo depois do Jornal da Record, tem Ceará e Cruzeiro. Record Plus e R7 também estão nessa cobertura desse jogaço que promete muito. Camila, Clébio. Obrigado, Bruno. E um torcedor do Palmeiras que viajou para acompanhar a final da Libertadores, morreu em um acidente. Segundo as autoridades de trânsito de Lima, o ônibus em que ele estava, Camila, não tinha licença válida para operar como veículo de turismo. E o motorista ainda estava com a habilitação vencida. O médico urologista e professor universitário Cauê Desotti, de 38 anos, era morador de Limeira, no interior de São Paulo. Ele fazia um passeio turístico com amigos e outros torcedores em um ônibus aberto de 2 andares, quando ocorreu o acidente. Segundo a polícia peruana, Cauê não percebeu que o veículo passaria sob uma passarela de pedestres e acabou batendo a cabeça na estrutura. Ele foi socorrido com traumatismo craniano, mas não resistiu. Nas redes sociais, o Palmeiras lamentou a morte do torcedor e manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza. O consulado brasileiro em Lima informou que tem prestado suporte à família. A previsão é que o corpo de Cauê seja transferido para o Brasil na quarta-feira. Veja a seguir, ministro Fernando Haddad dá entrevista exclusiva ao Jornal da Record e diz que isenção do imposto de renda vai injetar quase 30 bilhões de reais na economia. Estudo da Organização das Nações Unidas revela que Brasil lidera crescimento do turismo internacional no mundo. O país superou a meta prevista no Plano Nacional de Turismo e espera fechar o ano com mais de 9 milhões de visitantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que a defesa de Augusto Heleno apresente dados que comprovem que o general tem Alzheimer desde 2018. A decisão de Moraes vem após a Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor da prisão domiciliar do militar. A PGR citou motivo humanitário por idade e condição clínica. Durante exame de corpo de delito na última terça-feira, Heleno declarou ter Alzheimer desde 2018. Moraes, no entanto, questiona por que não foram apresentados exames referentes ao período. O general, de 78 anos, foi ministro do governo Bolsonaro entre 2018 e 2023. O militar foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena no Comando Militar do Planalto, em Brasília.
O presidente Donald Trump afirmou hoje que as companhias aéreas devem considerar o espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado. Estas imagens de monitoramento aéreo mostram poucas aeronaves sobrevoando a Venezuela na comparação com outros países. Hoje, pelas redes sociais, o presidente americano recomendou que todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. O governo venezuelano classificou a declaração de Trump como uma ameaça colonialista. Na semana passada, a administração da aviação federal americana já havia recomendado que as companhias tivessem cautela ao sobrevoar a Venezuela, por riscos potenciais às aeronaves em qualquer altitude. Com isso, ao menos 6 empresas suspenderam os voos ao país latino. E logo veio a resposta do regime venezuelano. O presidente Nicolás Maduro revogou os direitos de operação dessas companhias no país. Os Estados Unidos e a Venezuela vivem um momento de tensão depois que Washington deu início a exercícios militares no Mar do Caribe. Também realizou operações contra embarcações que supostamente transportavam drogas. Mais de 80 pessoas morreram. Nesta semana, Trump foi além e afirmou que em breve os Estados Unidos vão fazer uma intervenção militar por terra na Venezuela contra o tráfico de drogas. Maduro colocou a Força Aérea em alerta para defender o país. Segundo a imprensa americana, os 2 presidentes conversaram por telefone na semana passada e teriam discutido uma possível reunião nos Estados Unidos. Em Israel, uma manifestação hoje exigiu a entrega dos últimos 2 corpos de sequestrados que ainda são mantidos pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Centenas de pessoas se reuniram na Praça dos Reféns em Tel Aviv neste sábado. O grupo terrorista Hamas ainda não entregou os restos mortais do sargento israelense Ran Givli e do agricultor tailandês Sudsak Rintalak. Eles foram mortos no dia 7 de outubro de 2023 e tiveram os corpos sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. O ataque matou ao todo 1.200 pessoas. A Rússia atacou a Ucrânia durante toda a madrugada. 2 pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas. Explosões foram ouvidas na capital Kiev. Dezenas de mísseis e mais de 500 drones foram disparados contra o território da Ucrânia, segundo o ministro das Relações Exteriores. Casas, rede elétrica e outras infraestruturas ficaram destruídas. A Rússia afirmou ontem ter assumido o controle de 8 novos assentamentos na Ucrânia. Já as forças ucranianas divulgaram um vídeo neste sábado de um ataque a 2 navios petroleiros no Mar Negro. A Turquia informou que o ataque aos navios aconteceu em águas turcas e que mobilizou equipes de resgate. De volta ao Brasil, no Pará, estudantes de 3 municípios vão fazer a primeira etapa da prova do Enem neste domingo. Eles tiveram um calendário alterado por causa da COP30. Olhos atentos na lousa e no caderno. Selma, de 17 anos, não parou de estudar, mesmo com as férias durante a COP. Nas férias eu separei tanto para descanso quanto para a retomada dos estudos, que é importante para não perder ali o foco que nós estávamos na escola. Além de Belém, alunos dos municípios de Ananindeua e Marituba, que ficam na região metropolitana, tiveram o calendário de provas do Enem alterado para este e para o próximo final de semana, devido à COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, período que coincidiu com a aplicação do exame no restante do país. Então, eles não estão, digamos assim, frios, mas muito pelo contrário, a gente tem a vantagem de a gente trabalhar agora, nessa reta final, questões que caíram nesse Enem, nessas aplicações que tiveram recente. Segundo o INEP, Instituto ligado ao Ministério da Educação, o critério de elaboração das questões do Enem será o mesmo. A gente tem muita segurança de que o resultado é claramente comparável e que não vai fazer diferença se o estudante fez uma prova aplicada nesses 2 fins de semana em Belém ou se participou da aplicação que já foi feita 2 semanas atrás. No Pará, cerca de 330 mil pessoas se inscreveram para o Enem. O desafio agora é controlar a ansiedade. Eu estou com uma expectativa lá em cima que vai dar tudo certo. A reportagem especial de hoje da série Gargalos do Brasil
mostra que o ensino de matemática e ciências é um dos grandes desafios nas escolas públicas e privadas do país. 8 em cada 10 alunos terminam o ensino fundamental sem ter um conhecimento adequado de fórmulas, equações e contas básicas. Uma geração inteira que chega ao mercado de trabalho pouco qualificada. Calcular o volume do cone para depois ver a metade do volume do cone para usar uma outra fórmula que ele deu aqui. Já deu para perceber que a rotina de estudos da Sofia não é simples. Ela está no 2º ano do ensino médio e esbarra numa dificuldade que acompanha muitos estudantes. Estou aqui com um boletim da Sofia e ela é uma ótima aluna em várias disciplinas. Tirou 9, tirou 10 em História. Só que quando o assunto é matemática, o cenário muda um pouquinho, né, Sofia? É. Quanto que você tirou nessa prova aqui? 6,3. A história da Sofia reflete um desafio do Brasil: a falta de uma base sólida em matemática e ciências. Em um teste internacional com estudantes de 15 anos, o país está quase 100 pontos abaixo da média global em matemática e 82 pontos atrás em ciências. Eu acho que vem muito de como a gente aprende no fundamental. Então, se você não entendeu no fundamental, que é quando você tem os anos iniciais de matemática, você não consegue fazer o que vier mais pra frente. E essa lacuna não fica só na escola. Ela segue para o mercado de trabalho e impacta a economia. A Daniela levou um tempo para associar o que via nas aulas com o dia a dia. Consegui relacionar muito mais com a matemática, principalmente na parte de dados, planilhas, coisas que qualquer um tem contato quando entra no mercado de trabalho, né? A gente já vê os aprendizes atuando com macros, com pequenas fórmulas, sem perceber ou sem, na verdade, fazer a relação direta de que é matemática. Em toda prova tem aquela questão que o aluno lê 1, 2, 3 vezes e mesmo assim não entende. Quando isso acontece justamente com conteúdos básicos, fica aquela pergunta: onde foi que eu errei? A educação brasileira enfrenta essa mesma dúvida. As dificuldades começam cedo, se multiplicam ano após ano e viraram um problema que o país ainda não conseguiu resolver. Para este professor, o problema começa na educação básica. Como é que eu vou começar com um aluno álgebra se nunca comentaram para ele de igualdade, se nunca comentaram para ele de x e y? O desempenho nacional pode melhorar com conteúdos mais adequados à idade das crianças, materiais pedagógicos atualizados e a melhora na formação dos professores. Nós temos, nos últimos anos, observado um crescimento exagerado dos cursos realizados à distância na formação de professores, e formar um professor que vai lidar com a aprendizagem presencial na interação dos alunos, formá-lo totalmente à distância impacta muito a qualidade da formação dele. Mas um fator pesa diretamente nos indicadores: a desigualdade social. Quando olhamos para o ensino médio, nós temos uma diferença bem grande nas crianças que têm aprendizagem adequada na rede pública, né, que eu falei que são 5% que concluem o ensino médio com aprendizagem adequada, enquanto que nós temos 30% na escola privada que tem esse nível de adequado, né? Então é uma distância muito grande e que ela é carregada historicamente. Se o Brasil ainda não encontrou a fórmula correta, algumas cidades mostram que o caminho é possível. São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, tem índices de aprendizado bem acima da média nacional. Os alunos do 9º ano, por exemplo, registraram em média 21,7% de conhecimento adequado em matemática. São Caetano marcou 36%. Mas o que será que explica as notas acima da média? Segundo os educadores, tudo começa na aula convencional, no conteúdo que vai para o caderno e continua aqui. Na lousa digital, esse mesmo conhecimento é destrinchado com tecnologia. O professor ganha novas formas de explicar e mais chances de prender a atenção dos alunos.
Quando você pega, por exemplo, conteúdo de ciências, você pode buscar imagens do corpo humano, imagens reais, que tornam o aprendizado muito mais significativo. A confiança entre quem ensina e quem aprende acaba sendo ainda mais importante. A Giovana, de 14 anos, sabe disso. Depois que conheceu o professor Fábio, ela se sentiu à vontade para falar sobre as dificuldades. Ele meio que insiste muito em uma pessoa que ele percebe que tem muita dificuldade. E aí nisso ele vai, pergunta. E isso ajuda muito. Nas últimas décadas, o Brasil se esforçou para colocar as crianças na sala de aula. Agora, o país precisa multiplicar o aprendizado para o futuro. Tivemos um avanço muito grande em acesso à educação básica no Brasil na última década, mas isso precisa ser acompanhado de ações sustentadas para aumentar a qualidade da educação. A partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não vai pagar imposto de renda. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida vai representar um 14º salário aos trabalhadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em São Paulo e gentilmente recebeu a nossa equipe para uma entrevista exclusiva. Ele vai falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e também sobre os quase 30 bilhões de reais que devem entrar na economia com esse benefício. Ministro, obrigado pelo seu tempo. Muito prazer, André. Como é que esse valor, esses quase 30 bilhões de reais, podem movimentar a economia na prática? Olha, André, um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade de renda, né? E uma das explicações para essa desigualdade é porque os trabalhadores pagam muito imposto, sobretudo quando consomem, mas também na renda, e as pessoas muito ricas, que consomem menos proporcionalmente, acabam pagando pouco imposto sobre consumo e muitos conseguem brechas na legislação para não pagar um imposto de renda também. É isso que começa a mudar com essa lei. Agora você criou um imposto de renda mínimo, uma alíquota mínima, ninguém pode pagar menos de 10%, quem já paga continua pagando, mas aqueles que ganham mais de R$1 milhão por ano e não pagam 10% vão completar esses 10%. E com esses recursos, da ordem de 30 bilhões de reais por ano, nós vamos conseguir isentar 10 milhões de trabalhadores que hoje têm um desconto do imposto de renda no contra-cheque, no olerite. Na prática, isso muda a vida de muita gente com renda mais baixa? Olha, eu acredito que nós estamos dando um passo muito importante, André. Porque assim, o Bolsa Família foi importante para combater a fome e a miséria. Depois você teve a campanha de valorização do salário mínimo, que também foi importante. Ficou 7 anos sem aumento real. Agora você está indo para um degrau acima. Você está indo para o degrau entre 2 e 5 salários mínimos com uma política pública muito consistente. Eu penso que é a primeira vez que o Brasil olha para essa classe média, né, que ganha um pouco mais e que não era atendida pelos programas sociais que foram construídos ao longo das últimas décadas. O presidente está feliz? O ministro está feliz? Acho que todos nós estamos muito contentes de termos conseguido viabilizar uma promessa de campanha que não era simples. Teve muita conta, muita técnica, muitas secretarias envolvidas para chegar numa arquitetura que permitiu a nós votar o projeto por unanimidade, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. Mas vocês vão taxar o que exatamente? Todas as rendas que estão isentas, elas entram no cômputo para taxar. Então, por exemplo, um grande acionista de uma companhia aberta, né? Se você é um pequeno acionista e tem um rendimento de 10 mil por mês, 15 mil por mês, 5 mil por mês, o dividendo vai continuar isento. Mas se você tem um rendimento de dividendo superior a 50 mil por mês, você começa com uma pequena margem de tributação. Vocês dizem 30 bilhões que entram na economia. Sim. Isso pode fazer uma diferença grande em crescimento, em prosperidade para a população? Eu não tenho dúvida que o bem-estar melhora. É um projeto que está no caminho certo de melhorar a distribuição de renda no Brasil com justiça tributária. Em alguns casos, André, em alguns casos, não em todos, mas isso pode significar um 14º salário para uma pessoa, o equivalente a um 14º salário. O que é que o senhor diz para os brasileiros que vão ter essa isenção a partir de janeiro? Para usar essa oportunidade e fazer conta sobre qual é a melhor maneira de usar
essa pequena folga que o brasileiro vai ter a partir de janeiro. Pensar bem o que fazer. Você pagar uma dívida, você fazer uma dívida, de repente, por alguma coisa imprescindível que a pessoa precise. Então, eu acredito que as pessoas vão ter um tempo até janeiro para estudar direitinho o que fazer. Obrigado, ministro. Obrigado, André. Boas notícias também no turismo. E olha, o ano ainda não acabou, mas o Brasil já bateu o recorde de turistas internacionais em 2025. De acordo com a ONU, o Brasil é o país que teve a maior taxa de crescimento nos primeiros 9 meses do ano. A beleza do Brasil é diferente. É muito lindo, toda a gente é muito bonita, muito amigável. Creo que este ha sido hasta ahora mi país favorito. Vamos a volver, ya. Vamos a volver el próximo año porque, bueno, la cultura nos gustó mucho, las personas aquí son muy amables, hicimos muchos amigos. 8 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil este ano. É o país com maior crescimento de visitantes nos primeiros 9 meses do ano. De janeiro a setembro de 2025, a alta foi de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil ficou à frente de Vietnã, Egito, Etiópia e Japão. Um dos destinos mais visitados do Brasil é o Rio de Janeiro. Neste ano, até outubro, quase 1.800.000 estrangeiros visitaram o estado do Rio, superando a estimativa projetada para o ano inteiro. Até o final de 2025, o estado do Rio deve receber 2 milhões de turistas de outros países. O Rio de Janeiro é o estado mais desejado por visitantes estrangeiros para as festas de fim de ano. Segundo a Embratur, na comparação com o ano passado, houve alta de 26% nas reservas de passagens aéreas. This is definitely one of my favorite places to go. This is already my 3rd time coming here this year. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. No Domingo Espetacular, a primeira entrevista do empresário Renê da Silva Nogueira, acusado de assassinar o gorila Aldemir Fernandes. Renê, honestamente, você assassinou um homem friamente e depois foi passear com o cachorro e malhar? O que ele tem a dizer é o que vamos descobrir. Você admite que passou por esse local? Esse é o local do assassinato. Eu passei por esse local. Você admite? Eu passei por esse local, sim. E você admite que estava armado. Você tinha uma arma no seu poder. Que eu estava armado. Você não tem porte de armas. Não tenho porte de arma. Um cabeleireiro famoso é encontrado morto em casa. 2 homens misteriosos aparecem como suspeitos do crime. E eu acho que ele foi vítima disso. A polícia investiga se foi um crime passional ou se a vítima caiu em uma emboscada através de um aplicativo de namoro. Eu conhecendo o Beto, acho que ele nem tentou se defender. Quais os riscos desses encontros às escuras? É possível se prevenir? Então me ajude a segurar essa barra que está de você. Tem o meu encontro especial com o vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos. Ele me recebeu para falar sobre momentos marcantes da carreira. Quando eu olhei, estava todo mundo dançando. Quero você a semana que vem aqui. Eu falei, tá bom, eu vou. E contou os detalhes de um projeto especial para as comemorações de fim de ano. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Nesse domingo, às 6 horas, logo após Acerte ou Caia. Agora, olha essa. Palmeiras raras que florescem uma única vez na vida viraram atração no Rio de Janeiro. Elas foram plantadas há mais de 60 anos pelo paisagista Roberto Burle Marx. Elas se destacam no meio da paisagem. No alto de seus 25 metros, as palmeiras talipô chamam a atenção de quem visita o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Vindas do Sri Lanka, na Ásia, essas espécies podem ser encontradas em apenas 41 locais do mundo. No Brasil, estão só na capital fluminense. Foram plantadas pelo artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx na década de 1960. Tudo leva a crer que o Burle Marx trouxe para o Brasil essas espécies, que elas são muito ornamentais, então a gente pode ver alguns desses exemplares lá no Aterro do Flamengo, e a gente acredita que nessa mesma época alguns exemplares foram plantados aqui no Jardim Botânico.
O que torna essas árvores tão especiais é que elas florescem uma única vez. O ciclo de vida das talipôs termina logo após a formação dos frutos. Elas demoram pelo menos 50 anos para atingir esse estágio e depois morrem. Então é um misto de alegria e tristeza, porque quando floresce é esse espetáculo belíssimo, mas depois que ele acaba, a planta morre e não emite mais folhas nem mais frutos. Então é um evento único na vida dela. Seja no Jardim Botânico ou no Aterro do Flamengo, as árvores devem permanecer floridas por mais um mês. Os frutos serão colhidos para que novas mudas preservem a história das palmeiras talipô no Rio de Janeiro. Imagina que ela flore o dobro da minha idade, mais que o dobro da minha idade, né? Então é bem legal, uma oportunidade única. Voltamos agora a falar de futebol, porque o Flamengo venceu o Palmeiras na final da Libertadores em Lima, no Peru. A Karen Meneghini acompanhou a partida com a torcida do rubro-negro carioca no Maracanã. Vamos conversar com ela. Boa noite para você, Karen. Como é que tá a festa aí da torcida flamenguista? Oi, Clébio. Boa noite para você e para todo mundo. Por aqui, a emoção tomou conta do Maracanã. O Flamengo venceu em 1981, em 2019, em 2022 e agora em 2025 com o gol do Danilo. Esta é a primeira vez que um time brasileiro é tetracampeão da Libertadores. É o seguinte, eu fiz uma pesquisa rápida por aqui. A distância do estádio do Maracanã até o Monumental, onde aconteceu a partida, é de 4.500 quilômetros. Mas aqui no Maracanã foram disponibilizados 14 telões para a galera conseguir viver uma experiência mais sensorial, como se estivesse lá no estádio. Agora a gente acompanha aqui, daqui a pouquinho começa a premiação e claro que o clima aqui é de festa. Clébio, Camila, volto com vocês. Obrigado, Karen. É para fazer festa mesmo, né? Nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje completa no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com o Ceará e Cruzeiro e logo após, já a Fazenda, tem Love Dance, episódio inédito. Não perca. Boa noite. Boa noite para você, um ótimo domingo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.